Olá pessoal, graça e paz. Então, eu estava aqui no meu lugar de meditação, de estudo da palavra, de oração e tive a ideia de fazer um conteúdo bem legal para vocês. Eu vou ler agora uma coleção de livros e vou estar compartilhando com vocês aquilo que mais me chamar a atenção, aquilo que mais me marcar nessa leitura, ok? Esses livros são bem importantes para mim. Eu vou mostrar para vocês aqui, é a coleção Legado do pastor Bud, o apóstolo Bud Wright, que é o fundador do nosso ministério, do Ministério Verbo da Vida, no qual eu congrego. Então, esses livros eu conheço a história deles, são transcrições, eu vou abrir aqui, são transcrições de ministrações do apóstolo Bud Wright, e eu sei que vão ser bênçãos para a minha vida, e quero compartilhar com você porque eu sei que vai lhe abençoar também. A princípio eu quero declarar aqui que eu não estou ganhando, eu não estou vendendo esses livros, eu não estou ganhando nenhum tipo de comissão, eu estou apenas compartilhando algo que eu sei que vai me abençoar com vocês que me seguem aqui. Mas se você deseja adquirir esse livro, você vai na livraria da Igreja Verbo da Vida, aqui em Paulo Afonso, a livraria Verbo Shop, e lá você vai encontrar essa coleção. Ou se você não é daqui de Paulo Afonso, você pode estar entrando no site do Verbo Shop, que eu vou colocar aqui embaixo, e você pode estar adquirindo essa coleção que eu sei que vai abençoar muito a sua vida. Eu vou mostrar para vocês aqui cada livro, e depois eu vou iniciar a leitura e vou comentando com você aquilo que mais me marcou nessa leitura, né? E eu vou compartilhar com você uma palavra que eu sei que vai te abençoar. Tenho certeza disso. O primeiro livro da coleção é esse aqui, ó. Você Nunca Estará Só. Vou deixar aqui, que é o primeiro que eu vou ler. O segundo, volume 2, é Não Fale Negativo. Isso é uma marca do ministério do apóstolo Bud. O terceiro volume, Ha. Ou seja, sorria. Ha. Uma vida de alegria. O quarto volume, volume 4, Oh Happy Day. Mais uma marca do ministério dele. Outro volume, volume 5, Receba a Sua Cura. Volume 6, O Melhor desta Terra. Volume 7, Oração Eficaz. E o volume 8, Somos Ungidos. Então, fica ligado aí, que conforme eu for lendo, eu vou comentando com você, e eu sei que vai ser um tempo de aprendizado e um tempo de receber de Deus direções preciosas através do ministério desse homem de Deus, o apóstolo Bud Wright. Olha que interessante, aqui já na apresentação, o pastor Perilo Borba, que foi quem organizou essa coleção, ele diz o seguinte: juntamente com uma maravilhosa equipe de irmãos que me auxiliam, tenho a honra de ouvir inúmeras mensagens do pastor Bud, com a responsabilidade de ser fiel nas transcrições de cada uma delas. Então, são mensagens do pastor Bud, e ele está dizendo que será fiel. Esse livro tem a responsabilidade de transcrever fielmente cada uma dessas mensagens. Então, muito bom. Que bênção. Acabei de terminar o capítulo 1 e eu já quero comentar algo aqui com vocês, né? Que chamou bastante atenção. O capítulo 1, o apóstolo Bud começa dizendo: Deus me corrigiu. E ele conta um testemunho de que em um momento do ministério dele, ele se sentiu abandonado e ele fez a seguinte declaração: todo mundo está contra mim, todos me abandonaram. E ele comenta no livro que ele estava orando, chorando diante de Deus, se sentindo só. E ele fala que Deus o corrigiu. E aqui, nesse texto que eu destaquei, eu quero ler para você, olha o que ele fala. Imediatamente, o Espírito Santo lembrou-me de alguns versículos que eu já conhecia, mas não estava crendo neles ainda, por não ter convicção daquelas verdades em meu coração. Por isso, estava falando ao contrário do que consta na palavra. Então, ele estava falando: todos me abandonaram, eu estou só. E ele declara que ele estava trazendo uma afirmação contrária à palavra de Deus.
e ele coloca os versículos aqui, eu quero ler para você. Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavras de Jesus. E ele diz, além desse, o Senhor me lembrou de mais alguns versículos. Deuteronômio 31, 8. O Senhor é que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te atemorizes. Outro texto, Isaías 49, 14, 15. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Eu estou só, né? Aí o texto diz, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? E olha o que a palavra diz. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Outro texto, Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E por fim, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Está em Hebreus 13, 5. Então, o pastor Bud fala que o Espírito Santo lembrou a ele desses textos quando ele estava se sentindo só e quando ele estava declarando que estava só e que todos o abandonaram. Eu acho engraçado que ele está transcrito aqui o que ele pregou e realmente está sendo muito fiel à pregação. E olha esse trecho. Ele diz, o que significa nunca? Nunca é nunca, irmão. Ele disse, jamais te abandonarei. Ou seja, em nenhum momento, lugar ou situação, Deus vai nos deixar sozinhos. Ele nunca se esquece de nós. Glória a Deus. Ele nunca nos deixa só. Isso fala comigo. Glória a Deus. Isso está me abençoando e espero que esteja te abençoando também. Vou entrar agora no capítulo 2, considerando o Espírito Santo. Então, capítulo 2, mais um destaque aqui. O capítulo 2 vai falar de alegria, de comunhão, né? Dessa consciência da presença de Deus que vai nos tornar cristãos confiantes, cheios de fé, cheios do Espírito Santo. Muito bom. Eu vou destacar aqui uma parte aqui que está na página 31. Um cristão nunca deve se esquecer da presença de Deus em sua vida. Devemos ter isso em nossa consciência 24 horas por dia. Não podemos deixar a semana inteira passar sem pensar no Espírito que está dentro de nós. Ele dá testemunho de que somos filhos de Deus e pode guiar, ajudar e dar direções a todos nós. Olha, essa consciência da presença de Deus na nossa vida vai fazer toda a diferença. Muitas vezes a gente está se sentindo triste, decepcionado, abandonado, se sentindo só, porque a gente esquece de uma verdade bíblica. Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós e ele nunca nos abandona. No final desse capítulo, na página 37, ele diz: há justiça, paz e alegria dentro de você. Por isso, o cristão deve viver alegre. Quanto mais nós nos enchemos do Espírito, mais nos alegramos no Senhor. E aí ele cita o Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Aleluia. Então, ele fecha aqui dizendo, o crente deve viver alegre, irmão. Se tem alguma circunstância lhe deixando triste, lembre-se de que a presença do Senhor está em você. Maior é o que habita em nós. Comece a rir e o Espírito Santo pegará junto. Se alegre, né? Ele diz, ele começará a fazê-lo se alegrar. Em vez de ficar triste, você pode se alegrar. Porque a alegria que está dentro de você nunca vai acabar. Aleluia.
Então vamos para o capítulo 3, terminando esse livro poderoso que já está me trazendo a grande consciência do poder de Deus que habita dentro de mim e que pode me alegrar, mesmo diante de circunstâncias. Capítulo 3. Como na casa de Obed-Edom. Vamos ver o que aconteceu. Então, acabei de terminar esse livro maravilhoso e vou fazer um comentário aqui do terceiro e último capítulo. Livro rápido, tranquilo, uma bênção para a minha vida. Como na casa de Obed-Edom, ele fala um pouco sobre a presença de Deus que abençoou a casa de Obed-Edom. Esse texto que fala sobre Obed-Edom eu marquei aqui. Está aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Então, a presença de Deus abençoou Obed-Edom, abençoou o povo de Israel também, e a gente tem algo maravilhoso, grandioso ao nosso favor. A presença de Deus não está numa caixa, não está numa arca. A presença de Deus está em nós. E se Deus abençoou a casa de Obed-Edom, claro que ele vai abençoar nós que hoje somos a habitação de Deus, a habitação do Espírito de Deus. Até agora nós recebemos uma palavra motivadora, uma palavra que nos alegra, que nos fortalece. Deus nunca nos abandona, nós nunca estaremos só, mas ele trata agora do pecado, da desobediência a Deus. E isso é muito bom, porque isso traz a gente para perto de Deus. É uma palavra pastoral, é uma ministração que nos alerta, que nos corrige também. E isso falou muito comigo, né? Ele diz aqui: Deus ensinou a Davi que ele desobedeceu porque não estava fazendo segundo a lei. Quando fazemos algo diferente do que Deus estabeleceu, estamos pecando. Deus dera instruções de como Davi deveria ter levado a arca. 2 homens morreram por causa daquele erro. Então, cuidado, sua desobediência pode afetar a vida de outras pessoas. Então, ele traz essa ideia de que Deus nos abençoa o tempo todo, ele nunca nos abandona, mas para o pecado haverá juízo. Olha o que ele diz aqui: Obed-Edom sabia de tudo aquilo. Ele tinha temor de ser julgado também. Ele sabia que não podia fazer qualquer coisa dentro da casa, porque Deus estava lá agora. Se pecasse, ele poderia ser julgado, pois a mesma presença que abençoa também pode trazer juízo. Então, um alerta para a minha vida, um alerta para a sua vida. Por fim, eu marquei mais um texto aqui que chamou muito a minha atenção. Honre a presença de Deus na sua vida. Respeite o Senhor. Não queira fazer nada que sabe que vai desagradá-lo. Ele está falando de pecado. Manter a consciência da presença dele, de Deus, vai lhe prevenir de pecar propositalmente. Mesmo quando falhar sem querer, porque ainda não é perfeito, você será rápido em se arrepender, em falar com ele imediatamente, confessando o seu erro e pedindo perdão. Isso é temor do Senhor. Isto é o que vai desligar o pecado da sua vida. Você deve falar todos os dias: Deus habita em mim. Então você ficará plenamente convicto de que Deus está em você. Sua vida será bem melhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Deus não merece ser esquecido. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra na minha vida. Eu me senti num culto, numa pregação, com o pastor Bud, trazendo para mim direções, trazendo para mim uma palavra confortante, uma palavra que me traz uma consciência de que eu não estou só, mas também trazendo para mim uma correção, uma exortação, trazendo para mim um alerta para ter muito cuidado com o pecado. Sim, Deus habita em mim o tempo todo e Ele me abençoa o tempo todo, mas a presença de Deus, a mesma presença que me abençoa, a mesma presença diante do pecado vai trazer juízo sobre minha vida, e isso é muito importante. Então, esse foi o volume 1, Você Nunca Estará Só. Que Deus abençoe, espero que esse conteúdo te ajude. A graça e a paz
do Senhor Jesus.